Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa tarde. Vamos para a informação do Verdão. Separei um corte aqui para vocês com o GE, trazendo aí informação, atualização do Palmeiras, também um corte com a Band Esporte e um corte do Jogo Aberto, trazendo aí, atualizando o Palmeiras. Já deixei nos comentários qual que é a sua cidade, qual que é a sua região que você está nos acompanhando. Eu estou aqui de Goiânia e trago informação todos os dias aqui neste canal. Pessoal, quero aqui deixar crédito também aos canais oficiais no link da descrição, mas agora, bora pro vídeo, galera. Vamos começar com as informações do Palmeiras, né? Então, nossa querida repórter Gabi Ribeiro tá lá em Greensboro e vai trazer as informações do Verdão pra gente. Gabi, boa tarde. Tudo bem, Fred? Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado com a gente. Olha só, estamos aqui em Greensboro, onde o Palmeiras está fazendo essa preparação já para o segundo jogo da Copa do Mundo de Clubes. Vai enfrentar o Al-Ahly na quinta-feira e hoje, pela primeira vez na semana, treino com todos os jogadores. O primeiro jogador a entrar em campo, inclusive, foi o Estevão. Entrou bem antes que os companheiros de time. Ficou ali conversando com a comissão técnica, passeando um pouco pelo gramado. Depois os outros jogadores também foram chegando. Ontem teve treino aqui no fim da tarde, um treino inclusive que foi interrompido por causa da chuva forte que caía por aqui, um calor muito intenso, mas foi um treino só com os reservas, porque os titulares estavam em período de recuperação por causa da estreia, por causa do jogo contra o Porto. Só que entre os reservas o Paulinho não estava em campo ontem. E aí hoje sim ele também estava em campo, participou do treino, enfim, todos os jogadores à disposição para o técnico Abel Ferreira poder mexer nesse time, quem sabe, para enfrentar o Al-Ahly, para conseguir o primeiro gol, para buscar a primeira vitória na Copa do Mundo de Clubes. Uma cena super curiosa que rolou aqui hoje, antes do treino, foi que antes mesmo dos jogadores entrarem no gramado, o auxiliar técnico do Abel, que costuma dar boa parte dos treinos, o Vitor Castanheira, ele veio pedir desesperado para o pessoal parar com o sistema de irrigação. Todos os dias eles regam o gramado, deixam ele bem úmido para a bola rolar mais antes dos jogos, antes dos treinos. Só que hoje ele pediu para que o gramado ficasse seco. Isso porque todos os jogadores do Palmeiras, a comissão técnica, eles acharam que o gramado do jogo lá em Nova Jersey estava muito seco e que isso afetou um pouco o desempenho do Palmeiras. Então, eles estão tentando reproduzir esse mesmo gramado, um gramado mais seco, até porque o Palmeiras vai jogar no mesmo estádio na quinta-feira. Todas as armas prontas, todo mundo preparado para enfrentar o Al-Ahly. Palmeiras aí nessa sequência de treinos e treinos que tem um foco muito claro. As finalizações, como a gente vai ver na reportagem agora. E se você tivesse que adivinhar qual palavra o Abel mais escreve nesse caderninho depois do jogo contra o Porto? Bom, a julgar pelo que o vice-artilheiro da temporada do Palmeiras disse, eu chutaria eficácia. Ficamos muito insatisfeitos, mas é isso, o futebol é o que o professor sempre fala, eficácia, e eles sempre estão cobrando dessa eficácia, né? Para todo mundo. E acho que melhorar um pouco a eficácia vai fazer melhorar todo o rendimento em geral do time. Flaco Lopes deu a letra daquilo que a gente viu no treino, que até o próximo jogo da Copa do Mundo de Clubes contra o Al-Ahly, o foco vai ser acertar o gol. Ele tem que ter qualidade, tem que ter qualidade no passe aqui. Na estreia, o Palmeiras teve maior posse de bola, chutou mais e teve o dobro de lances do adversário no terço final do campo, pertinho do gol. E mesmo assim, não marcou. Já ficou claro que esses são pontos de atenção para a segunda rodada. Agora, tem muita coisa que o Palmeiras vai tentar repetir também. Mesmo nos momentos de maior pressão do Porto, o sistema defensivo respondeu super bem e o Palmeiras sofreu pouco. E essa vai ser uma estratégia fundamental no próximo jogo, que pode encaminhar a classificação ou complicar a vida do time. Enquanto isso, em Greensboro, o clima continua igual ao da última semana. Muito trabalho, sem deixar a resenha de lado. Olha só essa cena do treino dos reservas de ontem. Os caras arriscaram até um rugby no aquecimento. A preparação segue nesse pique, com um objetivo claro: deixar a bola um pouco mais redonda no jogo de quinta-feira. Melhorar isso um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de nós e vamos fazer um grande torneio, se Deus quiser. Valeu, um abraço, Escobar. Bom, tô aqui com a torcida do Palmeiras, né? Muito rival do Flamengo. O que você achou da vitória do Flamengo ontem, 2-0? Nem assisti. Mas preocupa o palmeirense ou não? Nem um pouco. A gente não tem o Daverson, mas o Palmeiras tá aí. Fechado, bom. Acho que é cedo ainda, né? O que dá pra gente ter certeza é uma confirmação daquilo que a gente já sabia. O Paulinho não tá apto para jogar. E essa é uma discussão que precisa ser colocada, porque dia 15 de julho o pau vai torar aqui, né? No Brasil.
não é isso? Isso, volta Tem tudo. Corinthians, Volta 8 tudo. jogos por semana e tal. Então, se é para levar o Paulinho meia boca, por que não intensificou o tratamento dele e deixou no Brasil? Precisa ter coragem também para tomar essas decisões. Porque acho que provavelmente você teria que deixar uma estrutura para ele. Então, os profissionais que viajaram para cuidar dos outros jogadores teriam que ficar, alguns deles aqui, para cuidar de um cara. Então, normalmente você leva o cara e cuida dele lá. Com Então, todo mundo lá, entendeu? Me parece essa aí. Cara, essa situação. ele não está apto. Você percebe. Por que não está apto? Não é só o desempenho em campo. Você entra, o cara entra afogado, né? Que é pouco tempo para fazer as coisas acontecerem. Tem o modelo tático também, que é o segundo passo que eu vou falar. Mas ele não consegue desempenhar. Ontem teve treinamento. Quem não jogou muitos minutos contra o Porto foi Treinou. a campo. Os que jogaram mais ficaram fora fazendo recuperação. Paulinho ficou fazendo recuperação. E ele jogou quanto tempo? Quantos minutos ele jogou? Entrou no segundo 30, tempo? talvez, para ser bem otimista. Não lembro exatamente quantos minutos ele jogou. Entendeu? Então é um cara que faz muita falta. Muita falta. Porque é um jogador muito diferente. Ele faz muita falta. Olhando para frente, Ele acho que tem- talvez, olhando na volta, não só o Mundial, Vai continuar a mesma coisa. e aí você não tem o Estevão, né? Então, Exatamente. a necessidade de jogadores melhores, né, vai aumentar, né? Mais Exatamente. precisamente 24 minutos ele jogou. 24 minutos. 24. O cara jogou 24 minutos e não foi treinar ontem. Né? Vamos ver como vai ser o dia hoje. Perspectiva de mudança. O que o Al-Ahly tem que o Porto não tem? Né? O Al-Ahly é um time de transição, de saída rápida. Né? O Ashur está fora da competição. Tem o Zizou, que é bom jogador, e tem o Trezeguet, que também recebeu esse nome por causa do ídolo francês. Né? São dois jogadores de qualidade ali. O Zizou perdeu o pênalti. Vou repetir a piada. Poderia ser contratado pelo Palmeiras. Né? Isso é uma marca, certo? Agora, para mim, a discussão não é esse negócio de repertório. Um cara não entende o modelo do treinador, fica falando disso que nem uma maritaca. Repete, 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 repete. O modelo do treinador que o treinador do Palmeiras impõe ao time é associações laterais pelo lado do campo, transição rápida, bola parada, intensidade. E agora ele colocou marcação alta. Que contra o Porto funcionou. Não funcionou porque o Estevão, infelizmente, perdeu o gol logo nos 3 minutos de jogo, que teria mudado a concepção do jogo. Você não vai ver o Palmeiras trocando passe no meio. O Abel não acredita nisso. Não acredita em individualidade. E cada um tem um Ele jeito de acredita- jogar, não tem uma Ele acredita em verdade coletivo. só. Cada Então, time. ele acredita em coisas coletivas. A pergunta é, com esses jogadores, seria melhor fazer de outro jeito? Está tão impregnado a questão Abel, Palmeiras, essa simbiose, e ao que tudo indica até 27. Então, se você palmeirense está de saco cheio, prepare-se. Se você que não é palmeirense também está de saco cheio, prepare-se. Tudo indica que será até 27. Pelas palavras dele, pela forma como ele trata o clube, né? Então, contra o Al-Ahly, é preciso que os jogadores que vêm de trás, pode ser até o Bruno Fux, pode ser o Rios, pode ser o Martínez. Espero que entre o Martínez e não o Aníbal, por causa do passe. O Palmeiras precisa acertar, achar os passes para colocar o Vitor Roque, que seja o Estevão, em condições de finalizar. E o jogador que o Abel escolheu para fazer isso, o Maurício, errou quase tudo. Isso eu tenho dificuldade de entender, porque ele é bom jogador. Claro. Tudo bem, ele não é meia tipo Garro, tipo Valdívia, certo? Mas ele é um cara técnico, de boa técnica, de passe. E ele errou tudo. O passe era na frente, ele dava atrás. O passe era atrás, ele dava na frente. Se não melhorar isso, vai passar perrengue contra o Al-Ahly, porque não imagino que o Al-Ahly vai sair para jogar contra o Palmeiras depois do que ele viu contra o Porto. Esse né? lance do Paulinho
é um tanto quanto estranho, porque assim, normalmente numa sequência de jogos, quem joga menos de 45, ele é tratado de uma maneira igual aos demais. Amanhã tem treino, amigo. 20 minutos é normal. Só tem regenerativo, por exemplo, quem jogou mais de 45. Então, o fato dele não treinar tal, tem algo ali que não tá legal. Controle de carga, vai fazer tratamento, tá com dor. Isso. E lembrando que o site Nosso Palestra tinha informado de que sim, quando batesse no Brasil, não estaria descartada uma possibilidade de uma nova cirurgia, que é quando vai voltar essa loucura do nosso calendário, como o Massa disse, e ele poderia entrar numa cirurgia de novo e tudo mais para tentar alguma reconstrução. Porque tá claro que o que foi feito não deu certo, cara. Isso é fato. Não deu certo. Nós estamos no mês 6. Já são 7 meses de cirurgia. Uma cirurgia de osso. Ele teve uma fratura. Um cara de 24 anos só, gente. Você entende? Então, assim, a explicação que eu recebo e recebi é que, olha, é complexo, é a tal da canelite, é uma inflamação na membrana, se não cuidar pode piorar, é por isso que gerou o estresse. O Palmeiras assume o Paulinho a partir de janeiro, ok? Né? Então, tudo bem, ele tem contrato de 4 anos, eu nem estou aqui falando de nada disso, de contrato, bichado, essas coisas que as pessoas usam, esses termos ridículos, né? Mas tá claro que aquilo que o Palmeiras pensou não funcionou. Muito porque ser humano é assim. O organismo, às vezes, não anda junto com o que a gente pensa. Mas era um procedimento simples, cara. Não é um procedimento difícil, a cirurgia em si. Né? Mas não há informação que seja, possa ser alguma outra coisa além de... Não. Não tem, não está no cenário. Dor no lugar, na canela. Ele jogou com dores um bom tempo no Atlético, né? E isso agravou, evidentemente, a lesão. Por isso chegou a ponto da cirurgia. Chegou a ponto da cirurgia, mas ele continua sentindo dores na região, na mesma região. Não, a minha pergunta é que, sei lá, na verdade o cara tem outra coisa que não tem nada a ver aí com a seria um erro de diagnóstico, Sim, aí não é o caso, né? Não é, a informação não é essa. E me parece ser um negócio que qualquer movimento que ele faça, arranque, corrida, velocidade, qualquer coisa... Ele jogar, né? Sente dor, cara, não é a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Agora, então, posto isso, Arnaldo... e ele entrou um pouquinho, né? Entrou lá 24 minutos e tal. Estamos no meio do Mundial. Não dá para pensar que tal, tudo bem, o cara não vai jogar agora, tem o Brasileiro, tem Libertadores, tem 1000 outras coisas depois. Não dá para pensar no Palmeiras sem ele. Né? Pois é, essa questão. Não dá pra, cara, ele é mundial, tem mais 7 jogos, ou sei lá quantos o Palmeiras vai fazer. Não dá para pensar num time que não tenha ele? Eu acho que o Abel... Acho que desde o jogo com o São Paulo ele desistiu de pensar no Palmeiras com o Paulinho de titular, né? Ele começou jogando com o São Paulo, foi o único jogo, né? Começou jogando como titular, não me engano. Sim, jogou 60 minutos. Resistiu bem, parecia que dali era uma sequência de... Para mais minutos. Para mais minutos. E eu acho que desde então, quando ele volta a sentir, o Abel... A questão é que mesmo sem o Paulinho, talvez o Abel não tenha achado a engrenagem ainda ideal para Vitor Roque, para essa nova formação do Palmeiras. É o que o Marcinho vem falando, né? Não achou. E esse jogo contra o Al-Ahly tem uma conotação diferente. Só rápido. Ele é um cara experiente, é piloto de avião, é demais. O Everton, pra você aquele abraço, boa sorte, arrebenta por aí. Já começou bem, hein? Gabi? Olha só, o Everton segurou a entrevista para fazer o merchan, só que tem um pedido de volta para você. É para fazer o Pix, o Everton? Fala, Renata, tudo bem? Eu falei, estamos aqui te esperando aqui, ver se cai alguma coisa na conta aí em dólar para nós comprar alguma coisa aí nesse... Bom, Renata, obrigado, é uma alegria estar participando aqui. Quero também, não sei se o Edu está aí com você, mandar um abraço aí pro meu amigo Edu. Tá bom? Que Deus abençoe aí, está fazendo um excelente trabalho. E a gente aqui também tem trabalhado firme aqui todos os dias aqui nesse calor que tá. Mas feliz de estar aqui, feliz aí. Acho que faltou um detalhezinho nesse primeiro jogo para nós, que a equipe performou bem, fez aquilo que o Abel tem pedido no nosso dia a dia aqui, nessa semana de treino. Agora é poder corrigir para que no próximo jogo a gente possa aí, se Deus quiser, sair com a vitória.
O Everton, a gente tem falado muito sobre essa diferença entre o futebol sul-americano e o futebol europeu. Se debateu muito isso antes de Palmeiras e Porto. Só que o Palmeiras criou muito, jogou de igual para igual, se não foi superior. Você acha que essa primeira partida do Verdão provou que talvez essa distância não seja tão grande assim? Dá para encarar os europeus? Cara, eu acho que a gente sabe que toda partida tem sua dificuldade. Acho que não é porque é europeu, enfim... o sul-americano, o asiático, todas as equipes vão trazer a sua dificuldade. Futebol é 11 contra 11, sabe que ninguém dá nada de graça para ninguém, todo mundo tem informação de todas as equipes, ninguém vai para campo agora sem informação nenhuma, sabe exatamente como as equipes jogam, isso traz muita dificuldade. Agora eu acho que foi um bom jogo competitivo, a gente viu que ligando o nosso modo competitivo a gente consegue realmente competir bem, né, contra qualquer equipe. Então eu acho que para a estreia também, que é sempre muito difícil, a tensão é sempre muito grande, acho que foi um bom jogo e faltou o detalhe ali que foi o gol, e agora a gente vai seguir trabalhando para que a gente possa melhorar, sabendo que o próximo jogo não é contra o europeu, mas sem dúvida nenhuma vai ser a mesma dificuldade que foi no primeiro jogo. É uma equipe que joga junto há muito tempo, está acostumada com grandes competições, então a gente tem que realmente voltar a competir agora com um pouco mais de precisão para que a gente possa, né, ter sucesso tanto defensivamente como ofensivamente para fazer gol e não tomar e sair com a vitória. Deixa eu ir em cima disso, Everton, em cima da pergunta da Gabi, porque o confronto contra o europeu levanta tudo isso, né? Diferença e tudo. Agora vem um gigante também do continente africano, maior vencedor, 40 milhões de torcedores, claro que é um time também qualificado. Mas é o Palmeiras também, vem numa posição diferente, agora com não a obrigação, porque a obrigação é sempre de vencer, mas também numa posição de se impor e de conseguir, até como um favorito, o resultado contra o Al-Ahly? Cara, eu acho que a gente sabe de toda a pressão que jogar no Palmeiras, a cobrança por vitória sempre, e a gente já está acostumado com isso, sabe que é assim que funciona, a gente entra sempre procurando vencer, buscando a vitória. A gente sabe que favoritismo não vence jogo e não te dá vantagem nenhuma, então o que nós temos que fazer é ter bastante atenção, entender como joga, entender como a gente pode também surpreender o nosso adversário, se preparar bem em cima dele para procurar vencer a partida, que é isso que nos importa. A gente sabe que agora vai afunilar, já é a segunda partida, então sabe que um resultado positivo é fundamental para esse jogo, em busca da nossa classificação. Então é se preparar bem, saber que o adversário tem boas qualidades, independente se não é um europeu, mas está aqui porque tem seu valor, porque foi campeão, e a gente já enfrentou eles outras 2 vezes, né, no passado, e sabe o quanto é duro, o quanto é difícil. Então vamos se preparar bem para que a gente possa fazer um grande jogo na quinta-feira e tentar buscar a vitória. Everton, quando acaba o jogo, há um clima meio de frustração pelo desempenho e o resultado que não veio. Passado aí 1 dia, 2 dias, como é que foi a conversa de vocês? Como é que vocês trataram? Qual que é o balanço depois que assentou o jogo, esfriou o sangue? Como é que vocês avaliam o desempenho do Palmeiras e o que foi o primeiro jogo para o Palmeiras? Acho que todo mundo viu que, falando em desempenho, performance, realmente foi um grande jogo, mas futebol é bom de verdade quando vence, né? Acho que esse é o objetivo do futebol, é vencer, e vai ficar sempre aquela pontinha de frustração, não pelo jogo, mas sim pela vitória que não veio. Então acho que esse é o caminho, a gente sabe que está no caminho certo, porque está performando bem. E futebol é isso, tem dia que a bola não quer entrar, tem dia que bate na trave e sai, como tem outros dias que a gente já ganhou competições no último lance, já ganhou competições aí no finalzinho do jogo, a sorte teve do nosso lado muitas vezes, e no domingo a gente não teve essa sorte toda para conseguir fazer um gol e vencer. Isso faz parte do futebol, mas o que nos dá tranquilidade é saber que foi uma boa performance, que a tendência nossa é de melhorar cada vez mais, e quem sabe quinta-feira a gente possa aí fazer um jogo melhor ainda e sair com a vitória. O Palmeiras está se preparando para isso. Rê, eu volto com você. Vou seguir a entrevista aqui, já que já estamos ao vivo. E você me arrumou um problema que agora eu não sei como eu vou arrumar esse Pix pro Everton, tá? Mas na sequência a gente entra com mais respostas do Everton no Jogo Aberto por aqui. Beijo para você, vou dar sequência aqui. O Everton, Muito bem, vou mandar esse Pix pra Gabi, depois ela vai ter que encaminhar pro Everton. Não tem jeito, não é? O Everton deve mas se ele ganhar o Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, ele não vai querer o Se ele ganhar o Mundial, a sorte é que você é zagueiro como profissão. Ele tá acostumado a se defender, Edu. Acostumado com pressão, Renata.
acostumado. Eu só imagino que agora o Edu Falta de sabe o que é respeito. começar um jogo com o Ronaldo no grupo. Nossa sabe, senhora, né? falando sério, se ganhar o Mundial... Não. Ei, 600 mensagens o Ronaldo mandou depois que o Palmeiras errou o gol. 600, já tava com medo já de tomar o gol lá, o Ronaldo. Viu? É, você. Você mandou 700 depois. A farmácia comunicou que o carregamento de fraldas foi enviado pro Tatuapé. Com certeza. Tava de fralda, Ronaldo. Agora, eu insisto nisso. você viu que o Everton tá com a postura bem sóbria, bem séria, que tá entendendo o que tá acontecendo lá. Sabe que o Palmeiras teve uma boa estreia, o resultado poderia ter sido uma vitória, sim, pelo que produziu, mas o Palmeiras, na minha opinião, começou forte. Se vai ganhar, se vai passar lá, de repente, pelo PSG, não sei, né, Edu? Aí é outra história. Não, mas o que a gente comentou, Renato, o Palmeiras entrou forte nessa competição e vai competir, como o Everton acabou de falar, vai competir. A postura dos jogadores, a gente vê dentro do campo o que tem que fazer. O Abel tem a confiança de todos. E um dos líderes do elenco do Palmeiras é esse cara. O Everton mudou a cara do Palmeiras juntamente com outros atletas também. Do Palmeiras. Né? Porque você vê, só na declaração dele, você vê o semblante dele, que ele é um cara que passa tranquilidade para os outros jogadores. E isso a gente vê dentro do campo também. Então, independente de qualquer coisa, o que ele falou é competir. E o Palmeiras vai competir sempre para brigar pelo título. Oi? Muito bem. O que importa é competir. Se o Edu Dracena consegue aguentar a pressão do estúdio, o Palmeiras também tem que aguentar a pressão dos adversários, não é? Que olha, eu vou falar uma coisa, a marcação aqui é cerradíssima. Se o Palmeiras for campeão, vamos que nós estamos ansiosos, vai. Deixa ele. Vai no bagulho aí. É o seguinte, a fase decisiva. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aí no canal. Você que ainda não é inscrito, já se inscreva. Lembre também de deixar o like. O like é muito importante aí pro nosso trabalho. Deixe aí nos comentários também de qual região você está nos acompanhando. Palmeiras que se prepara agora para o próximo jogo. Segundo jogo aí no Mundial de Clubes. Primeiro jogo com o Porto, empate. Mas teve um bom desempenho, teve um bom jogo. Palmeiras amassou o Porto. Abel aí tem um elenco completo. E avalia a estratégia para enfrentar o Al-Ahly, time do Egito. Palmeiras treinou nesta manhã aí de terça-feira lá em Greensboro, nos Estados Unidos, com o elenco completo, pensando nesse jogo aí, segundo jogo do Mundial de Clubes. A partida é válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Apenas os primeiros 15 minutos foram abertos para o jornalista. Por isso aí, só a parte física do trabalho foi gravada, em que os 26 atletas de linha realizaram uma corrida e em seguida um circuito de aquecimento. Os goleiros do outro lado realizaram trabalhos de fundamentos. Abel Ferreira ainda comandará uma atividade fechada na tarde desta terça-feira e outra na manhã de quarta, antes de viajar com a delegação para Nova Jersey. À tarde, a partida contra o Al-Ahly será novamente no MetLife Stadium, palco aí do primeiro jogo, com o gramado criticado pelo elenco. O técnico não deu indícios da escalação para o confronto com os egípcios, mas viu os reservas entrarem bem no segundo tempo contra o Porto, com o Paulinho e o Flaco Lopes. Com todos empatados no grupo A, com 1 ponto, o Verdão depende apenas de si para avançar às oitavas de final da Copa do Mundial de Clubes no torneio aí, pessoal. É isso, muito obrigado. Deixa seu like, quero aqui mais uma vez reforçar créditos aos canais oficiais aqui no link da descrição, pessoal. Tá aqui no link da descrição, vai lá nos canais oficiais, se inscreva, deixa o like também. Muito obrigado a todos, aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, galera.